A paz do Senhor. Nós vamos continuar hoje com o estudo do livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu para a igreja em Éfeso. Os principais temas que nós temos nessa carta é a santificação, a paz em Cristo, as bênçãos espirituais que o Senhor preparou. A salvação é pela graça, mediante a fé. Então, essa afirmação da salvação é muito importante, vai impactar um homem como Lutero, que vai ser responsável pela reforma protestante, tantos séculos depois da escrita dessa carta. O Senhor também vai falar por meio de Paulo, na carta aos Efésios, sobre a importância da santificação, a diferença de ação, de quem é santo, de quem é separado, de quem é cristão verdadeiramente, para aqueles que são mundanos, que estão no mundo. Essa carta também vai falar da armadura de Deus no seu final, da conduta cristã em várias situações, da paz que há em Jesus Cristo, da primazia que é Jesus Cristo, o posto mais alto de Jesus, e também das promessas de Deus para a igreja, promessas que são eternas, planos de Deus para a sua igreja. E nós vamos nos deter em algumas passagens do livro de Efésios, especificamente as que estão a partir do capítulo 4. Como nós já falamos no começo, na outra aula vamos falar a partir do capítulo 4. No capítulo 4, algo muito importante que Paulo vai colocar para nós é sobre os diferentes ministérios, os dons diferentes que o Senhor vai entregar para aqueles que vão fazer a sua obra. Versículo 11, capítulo 4, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui Paulo está falando que os ministérios são diferentes. Uns vão ser profetas, outros evangelistas, outros doutores, outros pastores. Nem todo mundo vai ser igual, nem todos vão ter os mesmos cargos, as mesmas unções e principalmente os mesmos talentos. Paulo está falando da variedade de talentos, de dons que Deus permite que as pessoas tenham. No capítulo 5, Paulo manda a gente ser imitador de Cristo, como ele é. Ele dá o exemplo de si mesmo. E manda andar em amor. E vai falar também do casamento. Paulo vai falar que o marido vai ser aquele que é a cabeça, como Cristo é a cabeça da igreja. E muitos homens gostam de parar só nesse versículo. Mas em seguida, no versículo 25 do capítulo 5, o Senhor vai falar: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele vai inclusive falar: se marido e mulher são uma só carne, como pode o marido não cuidar da esposa? Porque ela é a carne dele. Se ela se machucar, ele se machuca. Se ela sofrer, ele sofre. E ele coloca essa questão do casamento. E muitas vezes as pessoas hoje criticam muito essa questão de que o marido é o cabeça, mas veja bem, Deus, assim como ele deu dons diferentes para o ministério, uns como profetas, outros como apóstolos, dentro da família ele vai dar funções diferentes também. Por que muitas mulheres estão sobrecarregadas? Porque fazem os dois papéis. O papel do homem e o papel da mulher. O papel do homem é ser sacerdote na sua casa, é levar a sua esposa, os seus filhos para a presença de Deus. E muitos homens têm se esquivado desse papel. E cabe à mulher, assumir este papel, e por isso ela fica sobrecarregada. Mas o plano de Deus inicial não foi esse. Não foi que o homem fosse cabeça por ser superior, por ter algo a mais que a mulher. Mas são funções diferenciadas que Paulo vai escrever, porque Deus projetou para a família. Da mesma forma, ainda no capítulo 5, já no capítulo 6, ele vai falar sobre a obediência dos filhos aos pais. E não somente da obediência dos filhos aos pais, mas também para que os pais não irritem seus filhos, mas criem eles no amor de Cristo. E isso
é um conselho, é uma determinação que é muito atual. Porque muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito. Como criar os filhos? Mas os filhos, eles devem ser criados no amor de Cristo, dentro da palavra de Deus, e não devem ser irritados. Assim como os filhos não podem desonrar os seus pais, as suas mães. Nesse início do capítulo 6 também, nós vamos ter admoestações aos servos para serem obedientes, não servindo à vista para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Hoje nós não temos mais servos, graças a Deus. Mas nós podemos tomar como exemplo, por exemplo, o trabalho. Nós temos que ter uma obediência dentro do trabalho. Não dá pra gente sair fazendo o que quer. As pessoas querem fazer o que quer dentro da igreja, no trabalho, pela rua. Mas, na verdade, Deus constituiu autoridades. Deus constituiu chefias. Não para que ninguém fosse humilhado, pisado, morto, mas para que houvesse ordem e decência, para que houvesse o quê? Uma divisão de tarefas. Então aqui ele fala para os servos serem obedientes, por quê? Se cada um for fazer o que quer, como que vai funcionar uma loja, uma empresa, uma repartição, um órgão? Como que vai funcionar? Cada um sai fazendo o que quer. Então, existe uma hierarquia e as pessoas que obedecem devem obedecer como se fosse a Cristo. Todo trabalho que nós formos fazer, nós temos que fazer como se fosse para Deus. Por quê? Porque assim nós honramos a Deus. Aquele que faz tudo relaxadamente, ele não está agradando ao Senhor. Tudo que você fizer, faça com afinco, com detalhes, faça com excelência, porque assim nós demonstramos que somos cristãos verdadeiramente, que adoramos a um Deus perfeito, a um Deus que nos deu inteligência, capacidade, talentos, e assim nós damos o melhor de nós. É isso que nós devemos fazer. Nessa carta de Paulo aos Efésios tem todos esses aconselhamentos. E eles são tão atuais. Eram para uma determinada localidade, um determinado tempo, mas eles são profundamente atuais. E a carta de Paulo termina falando sobre a armadura de Deus. E essa armadura de Deus é como se fosse uma receita para a vitória. Uma receita para que você se arme como um soldado, como alguém capacitado por Deus e você possa obter vitória. Porque nós estamos constantemente em guerra. Acaba uma peleja, nós temos vitória na vida financeira, aí começa outra peleja, é na saúde, é no trabalho, é dentro da família, é com vizinhança, é espiritual, é sentimental. Estamos constantemente tendo que orar por algo, batalhar por algo. E aqui, quando Paulo vai falar da armadura de Deus, ele vai falar para nós sermos o quê? Temos o escudo da fé, estarmos preparados, temos sempre o evangelho da salvação e estarmos diante do Senhor com as armas que Ele nos dá, que não são armas físicas, mas armas espirituais, que são muito mais poderosas do que as armas físicas. Na verdade, Ele nos dá a receita da vitória, como vencer as batalhas, como vencer a guerra. Está aqui escrito na armadura de Deus. E isso é muito propagado, muito pregado. Quando nós vamos fazer campanha, sempre estamos falando dessa armadura. E é bom que nós tenhamos a palavra de Deus, sempre aqui e aqui no coração. Por quê? Porque tem hora que a gente precisa lembrar do que Deus está ensinando, do que Deus está falando. E temos que colocar em prática. Quem ouve as minhas palavras e a pratica, ou as coloca, as palavras em prática, esse é o homem sábio, essa é a mulher sábia. Por quê? Porque não adianta só ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Nós temos que praticar a palavra, entender, examinar as escrituras. O livro de Efésios, ele fala muito à igreja. Ele fala da primazia de Cristo, ele fala da unidade entre os cristãos, entre aqueles que não nasceram judeus, entre aqueles que se tornaram cristãos. E ele fala que a igreja, ela é abençoada, a família é abençoada, os relacionamentos são abençoados. Por quê? Quando colocamos o Senhor acima de todas as coisas e à frente de tudo. Amém? Espero que esse estudo tenha
aberto os seus olhos espirituais, feito você entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos prosseguir conhecendo as escrituras, porque a fé vem pelo ouvir, e não ouvir qualquer coisa, mas ouvir a palavra de Deus. Amém? Não esqueça de curtir, de compartilhar e de ativar o sino para que sempre que a gente tiver uma nova postagem, você possa assistir. A paz do Senhor.